Perfeitamente, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, Vossa Excelência. Tem prazo regimental para sustentação. Obrigado, senhor presidente, pela recepção, bem como pela condução dos trabalhos. Faço aqui votos de cumprimento ao eminente relator, desembargador Octávio Bocalini. Uma honra, desembargador, atuar em um processo de vossa relatoria. Meus saudosos cumprimentos também, desembargador Franklin Gino, bem como ao vogal, desembargador Paulo Tamburini. Bem, excelências, vou propor a discussão hoje, fazendo aqui também cumprimentos aos meus colegas advogados e à douta Procuradoria de Justiça, em um breve relatório, num primeiro momento, seguido do enfrentamento das preliminares suscitados pela defesa, para finalmente adentrar ao mérito. Então, seguindo a ordem proposta, ouso, trata-se-á de apelação em razão da defesa se insurgir contra a sentença da terceira vara criminal da comarca de Barbacena, em que se prolatou juízo condenatório em favor de Lucas de Souza Valério, como em curso às iras do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Conforme ficará aqui demonstrado, esse orador crê no juízo de razoabilidade de Vossas Excelências para a reforma in toto da sentença condenatória, que é, ao ver desse modesto advogado, de rigor. Excelências, enfrentemos então as preliminares. Longe de nós vir a esse solo sagrado do Tribunal de Justiça e advogar um utópico e, por exemplo, minimalista sistema da forma proposta por Klaus Oxin. Mas as regras do jogo hão de ser respeitadas. Temos que o artigo 41 do Código de Processo Penal é bem derradeiro, no sentido de que há necessidade indelével de que o Ministério Público aponte na peça inaugural todas as circunstâncias do fato criminoso. Bem, me coloco a debruçar sobre a denúncia e não vejo, até a presente data, aonde reside a imputação do elemento subjetivo do tipo, aonde ficou constado na denúncia, de onde viria o dolo mercante por parte do apelante. Então, desde já fica aqui requerido expresso a declaração de nulidade processual por inobservância, da fórmula elementar da denúncia. Não bastasse, seguimos e, lamentavelmente, entendemos que a condenação derivou da análise tão somente dos termos de declaração dos policiais militares. Esse Tribunal de Justiça, ratificando e reiterando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se nega que a palavra dos milicianos, quer dizer, dos militares, tem importante e categórico valor probatório, mas não pode ser entendida como único valor probatório. Há de se constar uma congruência, quer dizer, uma harmonia com os demais elementos de prova, o que aqui também não se verificou. E mais, verifico que os termos de declaração dos policiais em sede policial foram idênticos, o que me leva a crer, dada a circunstância, que apenas o relator prestou as declarações e os demais assinaram termos de declaração idênticos, e quando não há previsão legal para isso, a defesa não pode deixar de se insurgir. Desembargador Octávio, desembargador Franklin, desembargador Paulo. Agora, um ponto categórico nos chama e muita atenção. Bem, no decorrer da audiência de instrução e julgamento, a autoridade policial expressou, envelopou, está nos autos, que houve um longo monitoramento em face do apelante. Houve um longo monitoramento. Bem, aula 1 de processo penal, me recordo aqui do professor Tiago Almeida, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, bem como do Instituto Metodista Grande, lá em Juiz de Fora. Aula 1, o que não está nos autos, não está no mundo. A defesa precisa ver, a defesa precisa entender qual foi esse longo monitoramento e qual a conclusão da autoridade policial. E em razão disso, observando que consta-se lá no artigo 402 do Código de Processo Penal, a defesa requereu, como de direito, que fosse oficiada a autoridade policial para carrear, para envelopar, para confeitar o tal relatório ou a tal demonstração do longo monitoramento ao apelante. O juiz de piso indeferiu e valorou na sentença. Indeferiu, a decisão de indeferimento não foi publicada até a presente data para a defesa,
e valorou na sentença esse longo monitoramento que até agora a defesa não sabe do que se trata. E mais, redobrando aqui o carinho que sinto pela Polícia Militar de Minas Gerais, tenho vários alunos dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, tenho vários ex-alunos dentro da Polícia Militar de Minas Gerais, mas não posso deixar de me ater se houve um longo monitoramento em face de Lucas de Souza Valério. Quando a polícia se coloca a adentrar a casa do apelante, ela encontra, a partir de um longo monitoramento, R$ 66 em moeda corrente e 3 papelotes de cocaína, uma quantidade ínfima de droga, é das duas uma, excelência. Ou a autoridade policial mentiu e não houve um monitoramento, ou se houve um monitoramento, Lucas de Souza Valério não é, nem nunca foi traficante de droga, ou pelo menos no corpo dos autos não se tem elemento para condenar. Porque R$ 66 e 3 papelotes de substância análoga à cocaína de ínfimo peso, não há que se falar, ao meu modesto ver, em tráfico de drogas. Vou aqui só confeitar que houve tratamento desigual entre as partes. A Constituição Federal é clara, o advogado é indispensável no exercício que faz dentro da administração da justiça. Então o Ministério Público do Processo Penal, excelência, é parte. E quando a gente interpreta o triângulo de Kelsey, a gente entende que a parte tem que ser tratada de forma isonômica. O Ministério Público teve 104 dias de prazo para apresentar alegações finais do corpo dos autos. A defesa pugnou por prazo idêntico, o magistrado indeferiu. Excelências, vou ser aqui categórico, vou tentar ser breve, tentar ser, ao mesmo tempo, cortês e objetivo. Não se pode olhar primeiro para o réu e depois para o processo. É necessário olhar primeiro para o processo e depois para o réu. Primeiro para a prova e depois para o réu. Magistrado de piso falou categoricamente, está lá na sentença, está escrito, que no que pese a ausência de existência de provas cabais, incontestes e robustas, o rigor era de condenação. Então o magistrado de piso negou a vigência ao artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal na sentença. Se nós temos lei falando que se não há certeza tem que absolver, o magistrado de piso fala que, muito embora não existam elementos de prova categóricos, objetivos e robustos, o rigor é de condenar, a defesa ela fica inquieta, ela fica sem entender, porque a regra do jogo, vou referenciar o que o Aurélio Lopes Júnior vem pregando em brilhantes sustentações orais recentes, há de ser respeitada, E aí agora caminho e busco adentrar aqui ao mérito. E no mérito, vou adentrar ao mérito da forma como encerrei as preliminares. Para não falar que a defesa está criando fantoche, eu vou ler, excelências. Olha o que o magistrado de piso falou na sentença. Muito embora a inexistência de provas, palavra dele, plenas, contundentes, cabais e fartas, o rigor é de condenação. Eu questiono a Vossa Excelência, talvez esse orador esteja deveras errado. Onde foi parar o artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal? Bem, em sequência, gostaria aqui de aduzir que os R$ 66 e a ínfima quantidade de droga apreendida não são elementos suficientes para juízo condenatório em tráfico de drogas. Gostaria aqui de, salvo melhor juízo, destacar que, muito embora os verbetes enunciados pelos policiais militares de que Lucas é conhecido no meio policial como traficante de drogas, não existem elementos objetivos de prova de que aquela substância flagrada e aquele numerário flagrado naquele momento são oriundos, provenientes ou destinados ao tráfico de droga. Então, se alguém é conhecido no meio policial por tráfico de droga e é flagrado fumando um cigarro de maconha, nós temos uma condenação automática. Ordenamento jurídico brasileiro, sistema acusatório constitucional, lá no direito constitucional, inadmite condenação automática. Devido ao processo legal tem que ser seguido, tem que ser respeitado. Bem, e caminhando aqui ao liame conclusivo, esse orador, essa advocacia especializada, não espera de Vossas Excelências uma ratificação in toto dessa sentença que, ao nosso ver, fugiu e muito ao brilhantismo do juízo titular da terceira vara criminal da comarca de Barbacena. O que se espera, de forma simples, concisa e objetiva, é que sejam acatadas as preliminares, em especial a dúvida a respeito do porquê de indeferimento do ofício à autoridade policial para envelopar, para trazer os autos, para transparecer a defesa, qual a conclusão do longo monitoramento feito.
Mas se não for acolhidas, ou não forem, melhor dizendo, acolhidas as preliminares, eu requeiro, com respeito a acatamento, que o mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante. Não espero menos de Vossas Excelências e nunca quando pisei nessa terceira Câmara Criminal, aprendi diferente. Excelências, eu agradeço pela atenção desempenhada, peço desculpas pelos eventuais excessos e é com respeito e acatamento que requeiro com as homenagens e cautelas de estilo. Muito obrigado. Como vota o eminente relator? Senhor presidente, obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento nossos pais, advogados, servidores. Senhor presidente, eu estou com um voto escrito de 32 laudas. Eu enfrentei 5 preliminares, eu rejeitei a todas e no mérito eu estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir a pena base para o mínimo legal e reconhecer a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343, no patamar de 2/3, bem como para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Como voto, senhor presidente? Como vota o eminente revisor? Senhor presidente, eminente relator, caríssimo advogado, a quem ouvi com a merecida atenção, Dr. Hugo Maria. Senhor presidente, estou acompanhando o eminente relator em relação à matéria preliminar, mas no mérito peço vênia para divergir com a seguinte subemenda. A língua de provas seguras de que a droga encontrada na residência do agente tinha destinação mercantil é cabível a desclassificação para o crime do artigo 21 da Lei de Drogas. Deixo, senhor presidente, de propor arremesso dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca, pois já temos o prazo prescricional, razão pela qual estou declarando extinta a punidade. Portanto, senhor presidente, estou dando parcial provimento ao recurso para desclassificar a infração e declarar a prescrição. Como vota o eminente vogal? Desembargador Tamburim. De acordo com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? A mim parece que há uma pequena incongruência em relação ao voto do eminente desembargador Paulo Vogal. Só um minuto, desembargador, foi um equívoco aqui. Eu abri o arquivo errado aqui. Senhor presidente, eu peço perdão, eu estava lamentavelmente vendo um outro arquivo aqui. Agradeço muito ao ilustre desembargador Franklin pela lembrança. E eu estou, nesses casos, senhor presidente, eu estou em concordância com o voto de divergência, apesar da materialidade do crime ter sido devidamente comprovado. Eu acredito não ser possível constatar o envolvimento do réu Lucas de Souza Valério no crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, constato que os fatos relatados na denúncia pelos policiais que efetuaram a apreensão de droga
não conseguiram se confirmar no processo judicial. A despeito disso também, senhor presidente, considero que a quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de apreensão de demais materiais comuns ao tráfico e de antecedentes negativos, eu estou acompanhando integralmente a divergência instaurada pelo ilustre revisor com as devidas linhas ao desembargador relator. Perfeitamente. Eminente desembargador Franklin, está truncado o resultado que eu tenho aqui. Mas Vossa Excelência está dando provimento, não é isso? Senhor presidente, parcial provimento, porque caminha não pela absolvição, e sim pela desclassificação para o crime do artigo 28. Sim. Ok. Então, porque parece que o voto ainda, o acordo ainda está em edição lá no gabinete do relator. Não disponho dele aqui. Portanto, as preliminares, então, Vossa Excelência poderia me ajudar, estão sendo rejeitadas à unanimidade. Exatamente, senhor presidente. E está sendo dado parcial provimento por maioria, nos termos do voto do revisor. Exato, senhor presidente. Exato. Isso, né? Porque eu, lamentavelmente, não tenho aqui. Muito bem. Eu divulgo o resultado. A unanimidade de votos rejeitaram as preliminares. No mérito, por maioria, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do revisor. Chamo a julgamento. Excelência, me permite, boa tarde, boa sessão, obrigado pela recepção. Perdão, proferir sustentação oral pelo operante doutor Hugo Viol Faria. Não. Isso, Hugo Viol Faria. Me perdoe, doutor. Que isso, excelência, imagina. Uma ótima sessão, obrigado pela recepção.